apresentação e vamos passar de seguida a esta primeira sessão do programa do Encontro Investigar a Idade Média 2. Obrigada. E vamos começar de uma maneira que me parece muito interessante, uma vez que será aqui abordar uma disciplina que é básica e fundamental para os estudos, sobremaneira para os estudos medievais, uma vez que se não houver crítica textual, se não existirem textos editados, textos fiáveis e bem editados, não se pode fazer os estudos que são feitos a partir desses textos ficam irremediavelmente comprometidos, de maneira que só pode-se dizer que esta sessão e de hoje começa de facto da minha maneira. A primeira apresentação que será feita hoje será feita pelo professor Carlos Carreto, da Universidade Aberta, e também do IELTE e do IEM. Tem um pequeno currículo aqui logo na segunda página, portanto seria um pouco repetitivo estar a ler o que aqui está, de maneira que o que eu vos posso aconselhar é que frequentem este currículo e leiam, porque tem produções de grande qualidade. Vamos então ouvir o professor Carlos Carreto com a frequentação do texto medieval, questões teóricas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer o honroso convite que me foi dirigido pelo IEM, que também agora faz parte, ou é a minha casa também, que espero poder frequentar de forma mais assídua possível. E o que vos trago aqui, muito modestamente, é algumas questões um pouco excessivo dizer que se trata aqui de questões teóricas. Não vou aprofundar naturalmente todos os aspectos que gostaria aqui de trazer, na meia hora que me é impartida, mas pelo menos trazer-vos aqui algumas reflexões sobre as várias formas com que tem sido nos últimos 50 anos, fundamentalmente, abordado o texto medieval, naturalmente, que é entendido aqui por texto medieval, fundamentalmente a narrativa ficcional produzida na Idade Média, a partir, como sabem, do século XII, que foi, digamos, a Idade de Ouro, se quisermos, séculos XII, XIII, a Idade de Ouro em França, e tudo começa ali na pequena zona anglo-normanda, onde desabrocha a literatura ficcional em língua vernácula, portanto, nas línguas maternas. Portanto, é basicamente esse o meu propósito. E começarei apenas por aqui relembrar umas palavras algo provocatórias e polémicas que o professor Philippe Valter, que é também aqui muito conhecido do IEM, já que várias vezes também nos visitou, umas palavras que ele pronunciava no prefácio da revista Iris, do Centro de Estudos sobre o Imaginário da Universidade de Grenoble, em 2005, um número dedicado precisamente à certitude, dizia ele, da literatura medieval. E dizia o seguinte: temos de o admitir, a Idade Média permanece um desafio à nossa modernidade, ou mesmo à nossa pós-modernidade. Entender o imaginário medieval não consiste em aplicar-lhe anacronicamente os nossos preconceitos e as nossas perspectivas intelectuais de homens e mulheres do século XXI. Não, a Idade Média não é moderna, senão não seria uma Idade Média. Sim, a Idade Média continua a ser o nosso pensamento selvagem. Sim, a Idade Média exige de nós um esforço de descentramento cultural. E assim, apesar da estranha familiaridade com que se apresenta aos nossos olhos, talvez precisamente por a narrativa medieval adotar tantas vezes uma lógica narrativa próxima do conto tradicional, portanto, mais próxima, se quisermos, de nós do que o próprio cano narrativo que se desenvolveu a partir da época clássica, dos séculos XVII e XVIII, o texto medieval, temos que admitir, abre perante nós uma radical alteridade. Naturalmente que existe, em primeiro lugar, essa alteridade de uma época. Basta pensarmos, se calhar, e não pensamos nesse aspecto tão simples, que estamos hoje separados da Idade Média, pelo menos do século XII, como os próprios homens e mulheres que escreveram naquela altura estavam separados
dos textos evangélicos. Portanto, temos aqui um fosso temporal extremamente vasto. Depois temos uma alteridade que é constituída também pela própria natureza e o estatuto do texto medieval, do texto ficcional. O que era aquilo como objeto? Qual é o estatuto? Que funções preenchidas? Como era composto? Como é que circulava? Como é que se transmitia? Portanto, tudo isso são perguntas que em muitos dos casos ainda permanecem abertas. Depois, todo um fenómeno e que amplia também esse sentimento de identificação e de alteridade, a própria natureza do texto medieval, que aparece muitas vezes subordinada àquele princípio que Michel Zinc tinha definido e muito bem como o efeito de trompe-l'œil. O texto medieval, para quem o frequenta, é exímio, se quisermos, em cultivar aquilo a que alguns chamaram os efeitos de real, para utilizar a expressão de Roland Barthes, ou para utilizar uma expressão mais recente, em multiplicar os dispositivos miméticos, que nos leva a acreditar que o que está ali, se quisermos, é uma espécie de espelho, mesmo deformado, da própria realidade. Portanto, o texto medieval foi exímio em multiplicar esse trompe-l'œil, esses efeitos de ilusão, que nos leva, por vezes, a confundir a lógica ficcional com a ordem do real, os mecanismos da criação literária com os mecanismos da história, os signos com a significação. Ora, o texto medieval, como qualquer outro texto literário, de resto, revela-se antes de mais como uma experiência de significação, uma visão multifacetada do mundo que implica um questionamento para evitarmos de sermos como aquele macaco de um provérbio chinês, evocado precisamente por Philippe Voltaire, da seguinte forma: quando o sábio mostrava ou apontava do dedo a lua, a nossa tendência, por vezes, é olharmos para o dedo e não para a lua. Ou dizia também de uma forma bastante humorística Philippe Voltaire numa outra obra: o grande perigo ao frequentarmos o texto medieval é, por vezes, seguindo um pouco, às vezes, uma moda exacerbada dos estudos mais semiológicos, mas voltarei a essa questão, é, por vezes, de confundirmos o semáforo com a metáfora. Ora bem, é certo que o imaginário medieval não se deixa facilmente apreender pelos nossos esquemas intelectuais da modernidade. O descentramento de que falávamos há pouco, implicando penetrarmos numa forma bastante diferente, substancialmente diferente, de pensar e de sentir o mundo. Neste prisma, se é verdade que o texto não tem um sentido único, a verdade é que ele faz sempre um sentido. E na impossibilidade de encontrarmos o sentido do texto, temos, se calhar, mais humildemente, que tentarmos encontrar um sentido para o texto, procurando reduzir a distância que nos separa dele. E aqui, se calhar, é mais importante as perguntas que formulamos do que as próprias respostas que podemos encontrar. E ocorreu-me, aliás, já vinha um pouco no resumo que eu fiz para essa pequena apresentação, ocorria-me, perante essa nossa relação com o texto medieval, a própria imagem de Perceval. Todos conhecem Perceval e a sua aventura no Reino do Graal, em que, a dado momento, lhe aparece um castelo, no qual ele entra e é surpreendido por um cortejo, um Graal, acompanhado por uma balança de sangra, e era suposto Perceval fazer as perguntas que viriam libertar o Reino do Graal, que viriam curar o rei pescador de uma estranha ferida que o afeta, e, supostamente, deveria ser ele próprio a assumir ali a soberania. Portanto, o leitor do texto medieval é confrontado um bocadinho com essa história emblemática de Perceval. Temos duas soluções perante esse enigma que é o texto medieval. Podemos adotar um silêncio cómodo. Podemos adiar as perguntas que se impunham. Ou podemos, pura e simplesmente, adotar perante o texto uma espécie de silêncio contemplativo, o que também é perfeitamente legítimo como leitura e como princípio de prazer que deve reger a leitura. O grande risco, naturalmente, é o risco que o próprio Perceval sofreu, é passarmos ao lado do sentido.
Ou então podemos tentar colocar as perguntas que se esperavam e que se esperam de nós e tentar assim libertar o sentido de uma letra e regenerar, de certa forma, esse outro mundo, esse outro reino, que é também o reino do texto. Porque, de facto, quando tratamos de literatura, estamos, de facto, num mundo outro. Ou, como alguns chamaram, uma espécie de intermundo, já que é disso que nos fala a literatura medieval. Já que essa literatura insere-se, indubitavelmente, na história, sem remeter para a história. A literatura narrativiza o real, reconfigurando, como diria Paul Ricoeur, sem, no entanto, nos remeter para a realidade. Recorre, naturalmente, à sua matéria-prima, que é a linguagem, sem, no entanto, se esgotar numa infinita logomaquia. A literatura medieval, como sabemos, incorpora mitos ou fragmentos míticos, cria até mitos, mas a literatura medieval não é um mito. A literatura medieval incorpora, como sabemos, várias concepções de saber, desde concepções médicas, enciclopédicas, teológicas, incorpora reflexões sobre direito, sobre justiça, sobre economia, sobre a linguagem, mas a literatura medieval não é um tratado teológico, nem é um texto doutrinal. Ora, perdoem-me essa definição algo apofática da literatura, ou seja, se não sabemos o que é, vamos tentar, pelo menos, identificar aquilo que não é, mas penso que essa definição apofática permite, pelo menos, compreender a novidade que representava para a época o texto medieval, na medida em que vinha preencher um vazio no campo das representações, que já não estava inteiramente ocupado nem pela palavra que circulava oralmente, pelo conto, e que também não estava inteiramente ocupado ou preenchido pelos escritos exemplares ou apologéticos. Portanto, é um espaço outro que via também para outros universos de significação e de simbolização. Portanto, o que vos trago aqui é, como eu dizia há pouco, uma breve reflexão sobre as várias perguntas ou os vários tipos de perguntas que nos últimos anos a crítica tem vindo a colocar ao texto medieval. Os seus aspectos ou suas ambições metodológicas e epistemológicas, mas também alguns impasses aos quais conduziram. E a pergunta que faço, e que vai certamente permanecer por responder até ao final da minha intervenção, mesmo depois, é simples. Como abordar, então, a narrativa ficcional da Idade Média? Ora, como sabem, se existe, digamos, uma tendência da crítica moderna, tem sido aquela que reside fundamentalmente num relativismo hermenêutico. Ou seja, se há uma forma de definir aquilo que tem sido feito no século XX e XXI, é a certeza de que o texto não tem um sentido absoluto. Isso, naturalmente, trouxe aspectos muito positivos, cortando, por um lado, com uma espécie de dogmatismo hermenêutico que reinava na crítica romântica e na crítica positivista, tem permitido também deslocar as questões sobre o texto de falsas questões. No caso da Idade Média, um pouco ou nada sabemos sobre os autores, pelo menos temos esse assunto resolvido, o que é que o autor quis dizer, não é? Que é um falso problema que Jean-Marie Schaeffer, de resto, nos seus últimos escritos, desmistifica bastante bem. Se o texto medieval não é, ou se o texto literário não é, naturalmente, apenas um ato de comunicação, é também um ato de comunicação, e na comunicação, mesmo na comunicação de todos os dias, raramente nos questionamos, e felizmente, o que é que o emissor de determinado enunciado quis dizer. Senão estaríamos numa comunicação esquizofrénica com o outro. E, portanto, às vezes, são falsas perguntas que fazemos ao texto quando não fazemos à linguagem do próprio dia-a-dia. Por outro lado, esse relativismo hermenêutico permitiu também cortar com uma certa concepção museológica e patrimonial do texto medieval, transformado em relíquia de um passado sobre o qual não se pode falar com propriedade a não ser através da ciência filológica, da materialidade do texto ou, então,
através da sua superfície narrativa tautologicamente expressa através da paráfrase. Se relermos, por exemplo, as análises literárias do século XIX, são muito engraçados, quando dentro de uma parte de estudo e de análise do texto, o que nós temos é o que qualificaríamos hoje de uma paráfrase textual. Para esse relativismo hermenêutico, muito contribuiu, como sabem, a estética da recepção, na esteira dos trabalhos de Gauss. Ou seja, a certeza de que o texto, como ato também de comunicação, só se consuma verdadeiramente no ato de interpretação ou de leitura ou de recepção deste mesmo texto. No caso da Idade Média, esse aspecto foi particularmente interessante porque permitiu, por exemplo, estudar a evolução das formas de representação e a sua alteração através do estudo, ou tentativa de estudo, daquilo que Brian Stock chamou as comunidades textuais. Sabemos, por exemplo, que essas comunidades textuais, que se tornam, na passagem do século XII, XIII e XIV, cada vez mais heterogéneas, essas comunidades textuais tiveram uma importância fundamental na própria alteração jonológica do texto medieval, nomeadamente na passagem do século XII para o século XIII, da literatura em verso para a literatura em prosa. E é curioso vermos um autor como Brunetto Latini comparar a prosa como sendo, por exemplo, a moeda corrente da linguagem, por oposição ao verso, que ele assemelha ao volume do discurso. Portanto, por um lado temos o verso que cada vez mais fica, se quisermos, confinado a uma dimensão de uma palavra mais sacralizada que se entesoura, que se guarda, por oposição à prosa, claramente associada, e já Isidoro de Sevilha, e um pouco nesse sentido, a uma linguagem mais comum, uma linguagem pragmática, uma linguagem de comunicação. Isso também tem que ver com essa alteração profunda a nível das comunidades textuais. Mas é verdade que essa atenção redobrada à recepção e ao papel que o leitor, como hermeneuta, tem na definição e no próprio estatuto do texto e do seu sentido, conduziu também algumas derivas. Derivas essas que consistiram em deslocar progressivamente, inteiramente, a responsabilidade do sentido do lado do receptor. Ou seja, as obras não têm um sentido em si, portanto, nas formulações mais extremistas, ou, se o têm, esse sentido é para nós tão inalcançável que deixa de ser uma categoria operativa pertinente. Cada um de nós, de certa forma, constrói ou projeta constantemente o seu sentido sobre o texto. O que levou, às vezes, o próprio Philippe Voltaire, nos seus estudos mais recentes sobre o Perceval e o Chrétien de Troyes, a dizer, sendo assim, então, cada um tem o seu grau. E pode ter tantos sentidos que cada um acaba por ter o seu sentido. Portanto, isso é problemático, de certa forma. É preciso reencontrar esse equilíbrio entre a voz do texto e também a voz do leitor. O relativismo epistemológico conduziu, assim, a alguns equívocos perigosos sobre o texto medieval. A museologização filológica deu progressivamente lugar, em certas tendências mais pós-modernas, a uma relação de tipo fetichista com o texto, considerado como um objeto autónomo, autotélico, autorreferencial, absolutamente reflexivo ou de segundo grau, como diria Gérard Genet. Ou seja, nessas tendências mais pós-modernas, dentro das quais aqui destacaria todos os trabalhos, que foram trabalhos importantes, na época da Escola de Genebra, subordinados a uma teoria de tipo lacaniana, e cito aqui nomes, alguns dos quais certamente já terão ouvido falar, um Roger Ragonetti, que teve uma importância central nesta Escola de Genebra, um Charles Mélan, Alexandre Lepin, Jean-Charles Luchet ou Henri Reflot. Ou seja, segundo essa perspectiva mais pós-moderna e da reflexividade total do texto, qualquer texto, e reconhecemos aqui naturalmente todos os contributos do estruturalismo a partir dos anos 60, centrar-se-ia fundamentalmente sobre uma reflexão virada sobre si próprio, sobre os processos da escrita, etc, etc, etc.
Aqui ganha particularmente destaque a importância que passou a ocupar no centro da crítica literária o papel do significante. O papel do significante. A importância da letra no texto medieval. Da letra como lugar onde encarna o próprio sentido, onde se codifica o seu próprio sentido e onde se joga as próprias alterações da significação. Reparem que esta atenção redobrada à letra estava, de certa forma, justificada até pelo próprio contexto epistemológico da produção do texto medieval. Havia toda, não somente a reflexão sobre a literalidade material do texto produzida por Isidoro de Sevilha, e o sabermos que através da letra do próprio texto, a sua materialidade, é possível etimologicamente regressarmos ao sentido primeiro, à altura em que utopicamente estaria juntas as palavras e as coisas, para utilizar a expressão bem conhecida de Foucault. Sabemos que a própria retórica medieval tinha uma atenção redobrada a esse fenómeno do significante. Relembro, por exemplo, a retórica da Anonimatio, que jogava precisamente sobre a duplicidade de sentido inerente a determinadas formas nominais ou verbais, e relembro também que essa própria importância do significante era ampliada pela própria consumação oral do texto, que facilita naturalmente as homofonias, e pela própria grafia flutuante dos textos até ao século XVI. Ou seja, em que se facilita também não somente a homofonia, mas a homografia. Por outro lado, existia também na Idade Média toda uma teologia, se quisermos, da própria literalidade. Conhecemos os próprios avisos de Santo Agostinho, que retoma a Epístola de São Paulo aos Coríntios, quando chama a atenção, já num programa que é um programa hermenêutico da doutrina cristiana, quando chama a atenção para os perigos de um leitor ficar fechado à letra do texto, ou adotar uma atitude idolatra perante a letra do texto. Recordando ele, aquela famosa frase de São Paulo: a letra mata, só o espírito vivifica. Portanto, é preciso estilhaçar aquela letra, é preciso questionar a letra do texto para alcançarmos um sentido e não ficarmos presos a essa idolatria. Essa atenção redobrada à letra, que marca também a modernidade e a pós-modernidade, teve muita importância também nos estudos de Paul Zumthor. E na atenção àquilo que ele chamava a movência do próprio texto medieval, e Bernard Saint-Exupéry designa como a própria alegria da variante. Portanto, existe uma alegria da variante do texto medieval. E nessa variação é possível reconhecermos uma intenção, por vezes, significativa ou produtora de significado, por detrás, não tanto daquilo que poderão ser erros de copista, mas por detrás daquilo que, não sendo interpretados como erros, poderão ser lapsos. E esses lapsos também podem ter um significado. Por exemplo, porque é que em todos os manuscritos do Conde du Grau aparece a referência a São Paulo no prólogo, daquela história da caridade, não é? Exemplo da caridade, portanto, dá com a mão direita aquilo que ignora a tua mão esquerda, quando sabemos que isso é de São João. Chrétien III, Saint Louis. Porquê, digamos, essa pseudografia nesse sítio? Porquê, por exemplo, em alguns manuscritos do mesmo Conde du Grau, o castelo que é visitado no fim por Gauvin, o castelo das Mães Mortas, onde coincide várias gerações, onde se juntam várias gerações femininas, é apelidado em alguns manuscritos como La Roche-Canguin e noutros como La Roche-Sanguin. Pode ter sido um lapso copista, pode ter sido um erro. Ou não. Portanto, permite-nos questionar, digamos, essas coisas. Ou seja, até que ponto o copista, nessa altura, voluntariamente ou não quis aí, digamos, projetar ou prolongar no outro mundo que encontra Gauvin a imagem da lança que sangra, que já tinha sido encontrada por Perceval na sua primeira inclusão ao reino do Grau. Mas aqui também, naturalmente, houve alguns excessos. E o excesso da autorreferencialidade é, naturalmente, conduzir a uma espécie de silogismo ou de tautologia hermenêutica. A uma espécie de logocentrismo textualista
que reduz o texto a uma entidade potencialmente abstrata, anistórica e, de certa forma, a uma entidade desencarnada. Por outro lado, é atribuir ao texto medieval uma consciência da reflexividade literária que é própria da modernidade. E que provavelmente não é a própria da Idade Média, já que, como todos sabem, a palavra medieval se inscreve sempre a partir de uma palavra anterior. Seja oral, escrita, existe sempre essa modelização textual anterior sobre a qual se ergue uma nova autoridade. Mas isso não nos autoriza forçosamente a falar de intertextualidade, no sentido moderno. Ou seja, de uma relação consciente entre os textos. E é por isso que eu prefiro falar, às vezes, em vez de intertextualidade, falar em dialogismo, portanto, há um diálogo aberto entre os textos, e mais do que entre textos, se calhar, entre modelos narrativos, entre matérias. Portanto, os autores têm consciência de que matéria partem para compor as suas obras e que essa matéria se filia numa determinada visão do mundo. Mas isso não quer dizer que haja uma relação consciente entre textos no sentido moderno que hoje atribui. Sim? Portanto, isso para evitarmos alguns excessos que temos visto às vezes na crítica, de querermos ver depois no texto medieval toda e qualquer figura relacionada com a escrita como uma metáfora do próprio autor. Portanto, temos que aqui encarnar novamente o problema do contexto. Outra tendência bastante interessante da crítica medieval, sobre a qual passarei rapidamente, que teve as suas vantagens, é aquela que foi desencadeada com uma espécie de materialismo histórico. Ou seja, aquela que teve tendência a explicar as superestruturas, a linguagem, a literatura, etc., com base nas infraestruturas económicas. Temos aqui exemplos muito conhecidos, desde o Jean-Claude Schmitt, o Henrique Colleur e a sua famosa interpretação socio-histórica do Juvenes, que explicaria um bocadinho aquela figura do cavaleiro errante da literatura medieval em busca de uma terra onde assumir a sua identidade. Mas aqui também produziram-se alguns excessos, alguns dos quais conduziram a privilegiar a estrutura sobre o próprio sentido do texto. Até uma pessoa muito avisada como Michel Pastoureau, que todos nós conhecemos sobre o seu estudo sobre a cor, interpretava, por exemplo, um romance como Guillaume d'Angleterre, que sabemos que a dado momento se torna efetivamente mercador, e ele interpreta alegremente, utilizando essa superestrutura ou infraestrutura económica, essa vivência de Guillaume d'Angleterre como mercador como uma experiência negativa, decadente. Quando se lesse os textos, digamos, com mais atenção, veria que essa atividade mercantil de Guillaume d'Angleterre é sempre especificada como sendo uma atividade na qual ele recusa praticar qualquer ato usurário. Portanto, a figura do mercador aqui não é uma figura negativa, mas é uma figura, pelo contrário, que se revaloriza, que volta a, digamos, reestruturar positivamente a comunicação com o outro. Em contrapartida, nessa perspectiva de estrutura, se quisermos, há que realçar os contributos fundamentais que foram dados pela antropologia. E aí destaco, por exemplo, nomes como Lévi-Strauss e os seus estudos sobre a própria cortesia, sobre o ponto do grau, nomeadamente, os estudos de Jacques Le Goff, que também muito herdaram dessas perspectivas antropológicas, e essa perspectiva antropológica teve a vantagem de relativizar, em relação às perspectivas estruturalista e semiótica, relativizar o papel do logos e voltar a devolver ao mitos, portanto, toda a sua importância. E aí relembro, ultimamente, os trabalhos de Claude Lecoultre e Jean-Jacques Vincenzi, por exemplo, que estuda ou reestuda a questão da fada, ou a figura da fada, à luz de uma particularmente profícua antropologia do feminino. A última tendência que aqui gostaria de vos trazer, muito rapidamente, e que vai um pouco na sequência desse olhar antropológico sobre os textos medievais, é aquela que, na esteira dos trabalhos de Mézil, de Joël Crisbart, de Philippe Valter e de toda a escola de Grenoble
sobre os estudos do imaginário, voltaram a tecer as relações entre a literatura e o mito. E penso que aí há muito trabalho, efetivamente, para fazer, na condição de aí termos também alguns cuidados metodológicos importantes. Nomeadamente, ter em conta que a literatura, como eu dizia no início, não é o mito. Nem o mito se esgota na literatura. A substância mítica percorre tanto o discurso da imagem, como o discurso do cinema, como o discurso da literatura. Por outro lado, a literatura pode ser criadora de mitos. E o caso do Graal é bastante importante. Não existe um mito do Graal antes da obra de Chrétien de Troyes. Não existe. É ele que traz essa questão do Graal, e relembro que aqui a filologia na questão mítica é importante. O que é isto um Graal? O Graal é meramente um prato. Dizem-nos até um monge cisterciense que escreveu sensivelmente na mesma altura que Chrétien de Troyes, o Irinal de Froidmont, que diz que o Graal, ou também chamado em língua vernácula gradalis, é apenas um prato de luxo, suficientemente largo e fundo para poder transportar alimentos suculentos com o seu molho. E é esse Graal que aparece em Chrétien de Troyes, que depois, naturalmente, terá as continuações e os desenvolvimentos. Portanto, o mito nasce com Chrétien de Troyes, indubitavelmente. Depois, e para terminar, há outros cuidados que temos que ter aqui em relação a essa abordagem mítica da questão. Portanto, temos que ter em conta que o mito não transparece de uma forma pura. Aparece sob forma de fragmentos. E uma das formas de seguir o mito é termos em atenção os motivos. Já que os motivos, por vezes, são essas marcas visíveis de infinitas variações estruturais do próprio texto. E é nos motivos que, muitas vezes, se concentra ou cristaliza aquilo que poderíamos chamar uma espécie de lugar comum do reconhecimento cultural. Mas os motivos não significam de forma isolada. E também houve alguns excessos interpretativos nesse sentido. Os motivos só significam se forem inseridos numa rede de significação. E essa rede de significação permite a cada momento contextualizar esses motivos e ver a sua dinâmica. E ver, fundamentalmente, a dinâmica da imagem ou da substância mítica que se esconde por trás da imagem. Essas reflexões todas sobre a imagem, até na sequência do que tem sido feito dos trabalhos mais filosóficos do Jean-Jacques Villaine-Piaget, é fundamental. E é por isso que também são importantes os trabalhos desenvolvidos tanto no IEM como lá fora, e saliento aqui naturalmente todo o trabalho feito pela professora Adelaide Miranda, não é? No sentido de que é preciso requestionar essa questão da imagem. Qual é o seu estatuto, a sua natureza? Como é que ela se liga ou não liga ao texto? Não é? Porque na imagem, de facto, temos aqui um eixo, não é? No qual podem convergir muitas coisas e na qual conversa exatamente essa questão do fragmento mítico. Bom, para não abusar demasiado do tempo, já deve ter acabado, queria apenas dizer que, de facto, dessas perspectivas todas que têm marcado, digamos, a nossa modernidade, essa questão do mito parece importante, desde que voltemos a inserir também o mito, digamos, numa espécie de coerência epistemológica sobre o texto. Ou seja, ter uma abordagem, um olhar mítico sobre o texto, não significa que abandonemos a abordagem filológica. Sabemos muitas vezes que o próprio mito se inscreve em coisas tão simples como o significante nominal, como nos próprios topónimos. Houve recentemente estudos muito interessantes sobre a própria lenda de Guillaume d'Orange, um dos grandes heróis da gesta francesa, que se enraizam numa análise muito cuidadosa de topónimos provençais, portanto, que ligam essa lenda à existência que ligam essa gesta à existência de lendas populares, mas muito cristalizadas e muito organizadas num espaço geográfico. O que nos permite, às vezes, abrir o texto para um amplo tempo anterior. Portanto, não só o da cristandade, mas também de todos uma série de lendas, ritos e mitos e cultos de origem, por vezes, pré-cristã. E, portanto, essa abertura do texto à alteridade do conto
permite efetivamente, às vezes, ver quais são as estruturas profundas que atravessam este texto e permitem, se quisermos, explicar às vezes determinados motivos, determinadas sequências que nem sempre são evidentes à partida. Portanto, tudo isto para dizer que as perspectivas modernas e às vezes algumas tentativas pós-modernas tiveram tendência a desacralizar o texto, como também desacralizar muitas vezes o mundo, a desencarná-lo, se quisermos, e a desencarná-lo através de uma visão muitas vezes intelectualista. Relembrar o Filipe Valterra, num dos últimos seminários que teve aqui precisamente no IEM, que quando se explica um conto como o Cherva Feio, é preciso saber o que é uma Madre Silva, o que é uma avelaneira. É preciso saber qual é o som de um roxinol, antes de nos precipitarmos sobre os dicionários dos símbolos, a saber qual é o símbolo do roxinol. Portanto, é preciso voltar a dar vida, ou, tomando as palavras dele, a dar sabor aos próprios textos. Porque na Idade Média não temos essa ruptura epistemológica que marcou a nossa modernidade também entre as palavras e as coisas. Se é verdade que os homens medievais têm consciência, e isso transparece, temos trazido aqui um cheiro muito interessante, mas que poderá ficar para depois, têm consciência dessa separação entre palavras e coisas, o que é de uma esfera, o que é da outra, a verdade é que o sonho é, em última análise, voltar a reunificar essas duas instâncias para alcançar o tal sentido literalmente simbólico. E, portanto, perante o texto medieval, aquilo que somos convidados a fazer é, de certa forma, nós também abdicarmos de alguns hábitos, de certa forma, académicos, e voltarmos a encontrar também esse sabor do texto. E para esse sabor sobre o texto, temos que voltar também a evitar a segmentação dos saberes que tem caracterizado a nossa escola e voltarmos a lançar um olhar sobre os textos que seja epistemologicamente reunificado. Porque para ser aos textos ou às palavras é preciso também conhecer as coisas. E para conhecer as coisas temos que recorrer aos etnólogos, aos antropólogos, aos historiadores, etc, etc, etc. Portanto, temos que saber, por exemplo, para explicar o silêncio perceval, temos que saber o que é que se passava na altura sobre a má palavra, sobre as circunstâncias da palavra. Para sabermos porque é que esse grau depois esconde a Eucaristia, a hóstia, temos que saber dos debates, e eram debates muitas vezes linguísticos, que apareciam na altura sobre a entidade daquele signo. É um signo? É a substância? Se é a substância, pode ser infinitamente divisível, não pode ser, etc, etc. Portanto, temos que reunificar esse campo do saber. Mas também para aceder às coisas é preciso conhecermos melhor as palavras. E para conhecermos as palavras, aí torna-se fundamental também, não somente a filologia, mas também tudo aquilo que tem sido feito a nível da crítica textual. Portanto, é isso mesmo que temos que procurar fazer para encontrarmos um sentido possível para o texto, que seja de preferência coerente, já que, se calhar, a validade de uma interpretação depende não tanto da sua verdade transcendental, mas sim da coerência do nosso discurso produzido. Temos que voltar, se quisermos, a reconciliar essas várias esferas do saber. Muito obrigado.